Vamos lá, meus queridos, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, por que Deus permite guerras? Nossa Senhora, bem pertinente, né, para esses momentos que nós estamos aqui passando em 2022. Então a pergunta é: por que Deus permite guerras? Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, presta atenção. Permitir é diferente de querer, tá? Muito bem. Isso daí tem que ficar muito claro para vocês, porque Deus permitir é uma coisa, Deus querer guerra é outros 500, tá ok? Então vamos lá. A questão é o seguinte: guerra significa conflito. Que eu saiba, isso daqui só acontece quando humanos querem. E não quando Deus quer. Mas, professor, vamos lá. O rei Davi, por exemplo, ele foi um cara que fez um monte de guerra em cima de um monte de povo em nome de Deus. Deus pegava e falava: pode ir atrás daquele, pode ir atrás daquele outro, pode fazer aquilo, pode fazer aquele outro. Meus queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. O que falta para as pessoas é ler a Bíblia como se fosse um livro para poder entender as palavras e todas as coisas que tem. Quando aconteceu o fenômeno das guerras dos céus em cima do povo do Egito, livrando os hebreus dali, inclusive abriu o mar, fez com que inundasse tudo, os caras morressem tudo afogado. Pô, aquilo é uma guerra, cara. Mas tudo isso é devido a cumprimento de justiça. Então presta atenção. Nós temos duas situações aqui que nós temos que fazer análise: livre-arbítrio e a segunda é justiça. Justiça. E pode ter até uma terceira, tá? Projeto Terra. Então nós temos que entender algumas situações. Presta atenção nisso daqui, porque isso aqui é complexo, é difícil de entender. Primeiro, que Deus não quer coisas, Ele permite coisas, ou seja, livre-arbítrio. São os seres humanos que quis apertar o dedo vermelho lá e sortar a bomba em cima do outro? O problema é os humanos que quiseram. Mas, professor, ele quis, mas Deus permitiu. Se Deus não permitisse, não ia acontecer. Tudo bem, mas Deus instituiu uma lei. Essa aqui é uma lei. É a lei do livre-arbítrio. E como que você vai contra a lei que o próprio Deus fez? Então, tipo assim, eu crio uma lei e olha, e vocês cumprem aí, mas eu não. Isso aí não existe. O espiritual, isso não existe. O espiritual é o seguinte: o que eu falo que é bom para fazer, o que precisa ser feito, eu também cumpro, eu também faço. Eu não simplesmente falo assim, ó, faz isso aí, eu viro as costas e vou embora. Não, isso aí não existe para o espiritual, isso não existe para Deus, tá? Então Deus instituiu o livre-arbítrio, que são decisões. O que significa livre-arbítrio? É liberdade para escolher, ou seja, liberdade para tomar decisões. Então, as pessoas têm que entender que livre-arbítrio tem referência direta com decisões. É decisões que você toma na tua vida. É decisão do seu dia a dia, certo? Baseado numa lei. Uma lei espiritual, que é de permissão. Deus permite, mas não significa que Ele quer. É diferente de Deus querer. Justiça. Então o que acontece? A justiça é para uma questão de equilíbrio. Só um ganha, só um ganha, só um ganha, só um ganha. Vem a justiça divina e fala: agora tem que voltar ao que era antes. Por isso que você vai ver sempre quedas de impérios. Não existe impérios que durem para sempre. Não existe, é uma regra.
Você pega o livro histórico do planeta, você vai ver que um atacou aqui, que depois perdeu ali, que depois ganhou de novo, depois fez tudo errado, pecou e perdeu de novo, que fez essa daqui e depois fez aquilo lá de lá e assim vai. Não existe uma coisa que conseguiu, construiu e ficou para sempre. Não, nunca vai ter. Por que isso daí? Porque existe uma regra. Regra do quê? Regra de igualdade. Como assim igualdade? Uma regra de equalização. Ou seja, se alguém cresce muito, vira um grande império, logo depois vem a força contrária e faz com que aquilo caia. Esse fenômeno aqui de queda, não sei o que, é similar à Torre de Babel, tá? Não pode dar poder para um só. Por quê? Se der poder para um só, você não tem concorrência, você não tem aprendizado, você não tem comparações. Se der poder para um só, você vai colocar um mundo de espíritos tudo escravo e nunca vai ter outra coisa. Todo mundo vai ter que aprender só uma coisa, vai ter que aprender só um tipo de jeito de coisa e assim por diante. Então, uma dica que eu dou, uma coisa que eu falo: o espiritual não gosta de uma coisa só. O espiritual não gosta de um ensinamento só. O espiritual não gosta de uma versão só. Por isso que o espiritual pegou e colocou pessoas, porque tem gente que fala assim, de Adão e Eva saiu todo o povo do planeta. É impossível sair todo o povo do planeta, porque é impossível de um ser humano se transformar num negro, se transformar num nórdico, se transformar num oriental, se transformar em um índio. É impossível, é impossível. Mas vai tendo modificação. Não. Cada um tem uma característica diferente e particular. Deus, quando aconteceu na Torre de Babel, ele pegou e separou os povos, falou, você vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, porque eu não quero que todos juntem. Eu preciso que cada um tenha o seu crescimento, as suas ideias, as suas coisas distintas. Por isso que tem várias religiões? Sim. Por isso que tem várias crenças? Sim. Por isso que tem várias culturas? Sim. Por isso que tem vários tipos de humanos? Sim. Por isso que tem vários tipos de terrenos, vários tipos de clima, vários tipos de localização? Sim. Então a diferença é algo essencial para esse planeta? Sim. O diferente faz crescer e evoluir? Sim. Não é o igual que faz crescer e evoluir. Isso que as pessoas não entendem. E aí todas as vezes que alguém tentou fazer algo de uma coisa só, por exemplo, quem que quis fazer uma coisa só, um povo só? Lá na Alemanha, aquele doidão do bigode, não é? Ele falou, olha, que raça, vamos deixar uma raça pura. Não dá certo. Cai, o espiritual vai lá e para. Não, vou implantar aqui, todo mundo tem que ser comum, todo mundo tem que ser igual. Vou implantar aqui um sistema ideológico aqui que vai ficar todo mundo igual. Não funciona. O governo, o espiritual vai lá e corta. Mas por quê? Por que isso? Da onde que é isso? Isso é uma questão de justiça. Para que não tenha só uma situação. Imagina só, você veio e nasceu num lugar que é tudo, um tipo de governo, um tipo de coisa, um tipo de experiência. Você desencarna. Você vai ser obrigado a nascer no mesmo lugar? Qual que é a experiência que você vai ter diferente? Agora, se você está do jeito que está o planeta, se eu nascer no Japão, é totalmente diferente se eu nascer no Vietnã, que vai ser diferente se eu nascer na China, que vai ser diferente se eu nascer na Austrália, que vai ser diferente se eu nascer na França, que vai ser diferente se eu nascer na África, que vai ser diferente se eu nascer nos Estados Unidos ou no Brasil. Cada um é de um jeito. E cada vida, cada encarnação é um aprendizado totalmente diferente e é um monte de coisa diferente para você aprender. Então é uma questão de justiça divina. E agora projeto Terra. Por que Deus permite guerras e tudo mais? Porque às vezes tem programação de eventos que eu preciso falar assim, preciso reiniciar um ciclo. Então, tipo assim, em vez de Deus, vir e destruir o planeta inteiro, eu vou deixar com que eu vou estimular com que vocês mesmos façam algumas coisas para vocês aprenderem com as ações de vocês mesmos. E assim vai. E depois que vocês fizerem, jogo um terremoto mais, uma coisinha mais, mando um meteorozinho, mando alguma coisinha daqui para lá. Então é complexo isso daí. Não é que... Por que Deus permite guerras? Não é que Deus permite guerras.
Deus dá o livre-arbítrio para as pessoas. Deus permite que flua as situações dentro do livre-arbítrio, dentro das regras, dentro da justiça. Mas o problema é que os seres humanos, eles, para resolver os problemas, eles acham que tem que fazer todo mundo ser igual, porque não tendo diferença, aí ninguém tem vontade de ter a coisa do outro, ser diferente do outro, ser mais ou menos, aí todo mundo fica igual. Não, não existe isso. Nem nos céus é assim. Até nos céus você tem hierarquia. Ou você acha que todos os espíritos são igual a Jesus e estão no mesmo nível de Jesus e mandam igual a Jesus do céu? Não. Você tem um espírito do nível altíssimo, Jesus, abaixo deles tem espíritos de outras luzes, e depois abaixo desses de luz você tem os densos, e depois você tem os demônios, e assim vai. Você tem hierarquias, você tem níveis, tem diferença. Se tem diferença dos espíritos, por que não vai ter diferença de humanos? Pois é. Então, meus queridos, espero ter respondido pelo menos um pedaço do que foi me perguntado. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma, um aprendizado, um estudo. Que Deus abençoe. Namastê.